Seja muito bem-vinda à nossa quinta live dessa jornada de lives do projeto Mulher no Controle Financeiro. A gente está aqui, eu e minha parceira, que já vai entrar, a Fabiana Andrade, ela que é especialista em dívidas, mas hoje a gente vai falar de um live em vista hoje, e você pode sim começar, sair dessa live já investindo hoje mesmo, e você vai saber por quê. Então já chega, deixa aí de onde que você é, fala pra gente de onde você é, já, já disse se você investe ou não. Vamos lá, boa tarde. Hoje a gente vai para a nossa quinta live de 6, ainda amanhã a gente ainda tem a última live, na quarta-feira a gente vai ter a Masterclass só para quem estiver dentro do grupo. Então, se você ainda não está lá no grupo, entre no grupo, porque você vai receber a Masterclass com os segredos da nossa metodologia, mas só para quem estiver lá dentro do grupo. Então, é importante que você entre lá no grupo. Boa tarde, hoje é a nossa quinta live sobre investimento e o tema da live é Invista Hoje. Você pode investir ainda hoje, você vai saber como. Daqui a pouquinho, a gente está esperando aqui a nossa querida Fabiana Andrade entrar para a gente iniciar mais essa live, é a quinta live de 6 lives, amanhã vai ter live também, então já chega. Conta pra gente de onde que você está falando e já conta se você já é uma investidora ou um investidor. Vamos lá? Boa tarde. A gente está aqui fazendo parte desse projeto Mulher no Controle Financeiro. Por quê? Mulher no controle financeiro. A gente quer dar ênfase para as questões realmente das mulheres, porque a gente entende que a mulher, ela, quando tem um conhecimento, ela costuma multiplicar esse conhecimento com outras mulheres. Além disso, ela, além disso, ela, além disso, a mulher, ela, além dela multiplicar com outras parceiras, é, além dela multiplicar esse conhecimento, ela também usa esse conhecimento, usa esse... Olá, Fabiana. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda. Então, a gente estava contando aqui, pedindo para o pessoal entrar, já dizer de onde é, dizer se já investe. E eu estou aqui com um desafio, que a pessoa já pode começar a investir hoje mesmo. Você já vai saber como. É o primeiro investimento que a pessoa tem que fazer. Né, Fabi? Então, Isso. vamos lá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí, que também é importantíssimo, né, dentro dos pilares da evolução financeira, que é a questão dos investimentos, conhecer um pouquinho mais, né? E um dos pontos seria justamente esse. Qual seria? Por onde começar? Essa é a grande dúvida, né, da maioria das pessoas. Qual o principal investimento? Por onde eu começo? E eu acho que um dos investimentos bem importantes, primeiramente, seria investir em conhecimento. Concorda, Zaira, comigo? Também. Concordo em gênero, número e grau. Exatamente. Investir, investir em si própria. Você ter essa questão dessa competência, né? É quase um valor. Eu tenho muito isso. Eu, desde pequena, quando eu recebi a minha primeira cartilha, eu chorei, tive febre, foi uma coisa. Porque a pessoa precisa primeiro investir nela mesma. Não importa se você é uma intraempreendedora, não importa se você é uma empreendedora. A intraempreendedora é aquela que trabalha dentro de uma empresa, mas é uma pessoa proativa, uma pessoa que tem iniciativa, uma pessoa que busca entrar nos projetos, procura participar, está sempre crescendo. Então, o aprendizado contínuo é uma competência dessa pessoa que realmente investe nela própria, porque a carreira, ela anda junto com as finanças. Então, você primeiro investe em você para depois crescer financeiramente.
investe em você mais um pouquinho e cresce financeiramente. É isso ao longo da vida. Então, para que se consiga crescer as suas finanças, você precisa também pensar em crescer na carreira. Seja, repito, como intraempreendedora trabalhando numa empresa, ou seja, como empreendedora, e aí que precisa investir mais ainda em conhecimento, porque é um desafio ser empreendedora, eu não costumo florear, ser empreendedora é um desafio, e quanto mais conhecimento, e não só conhecimento, a experiência de trocar com outras pessoas também é muito interessante, trocar pessoas até de nichos diferentes, mas também do mesmo nicho que você, para ver sempre um crescimento. É isso. Então, Isso. hoje mesmo, comece a investir em você. Esse é o desafio. Você começar a ver na sua carreira o que, que você precisa para que você possa crescer um degrau dentro da sua carreira. E crescendo na sua carreira, seja como intraempreendedora ou empreendedora, você vai ter o retorno necessário no seu lado financeiro também. Com certeza. O investimento em conhecimento, né, ele nunca fica em vão, né? Não. Sempre tem um retorno desse investimento, né? Seja ele no médio, longo prazo, no curto prazo, mas esse retorno ele sempre vai vir. E é uma coisa que ninguém vai tirar, né? Conhecimento ninguém Exatamente. tira. Então, quanto mais tiver essa clareza da importância de investir em você, na sua carreira, na sua profissão e direcionar esse investimento, né, para algo específico que você queira alcançar, direcionar esse conhecimento, saber onde você está, o conhecimento necessário naquele momento, digamos assim. Conhecimento, conhecimento é liberdade, né? A pessoa Liberdade. está livre. Ela conhece ou abre a mente, abre os horizontes. De repente a pessoa está chateada no emprego que ela está, mas ela pode buscar outras oportunidades. Enfim, conhecimento é liberdade. Com certeza. E aí, dentro dessa questão dos investimentos, a gente consegue perceber o quê? A mentalidade, por exemplo, de uma pessoa que está endividada e de uma pessoa que está já com essa intenção de investir, digamos, no mercado financeiro mesmo, dentro do mercado financeiro. Qual a diferença ali que seria? Vamos abordar isso aqui, do um investidor para um endividado. É, O que a gente percebe? a grande diferença, e às vezes isso dá até um clique na cabeça da pessoa, que a pessoa que está endividada, ela capta dinheiro no mercado. Ela compra dinheiro no mercado. E essa compra de dinheiro, seja através do financiamento de um imóvel, de um carro, seja um empréstimo pessoal, existem várias maneiras da pessoa captar dinheiro. Ela está comprando dinheiro. Às vezes ela não percebe isso. Não, eu comprei um imóvel, tá. Mas acontece que você não tinha dinheiro para comprar aquele imóvel. Quem é que te deu dinheiro? Foi o banco? Foi a financeira? Enfim. Então você comprou aquele dinheiro, a pessoa comprou aquele dinheiro e pagou juros altos por isso. Ao passo que a investidora, ela vende dinheiro e é remunerada por isso. Então, essa diferença é a grande diferença. Então, o que, que a endividada, a pessoa que está endividada, ela fez? Ela comprou dinheiro de alguma maneira. Até para o agiota, ela comprou o dinheiro dele, ele cobrou os juros dela, ela está comprando dinheiro. E aí, o que, que ela precisa passar a sonhar? Ela precisa passar a sonhar de deixar de ser a compradora, a captadora de dinheiro e passar a ser vendedora de dinheiro. Isso é tão interessante que eu escutei de uma pessoa que ele foi trabalhar no Banco do Brasil, num banco, né? Não vou, não queria citar o nome. Ele foi trabalhar num banco e chegando lá, o gerente falou para ele: olha, aqui não é só para fazer cálculo, não. Você tem que ser um vendedor. Aí ele, tá, mas como? Ele, pois é, o gerente falando para ele. O açougue vende carne, né? Aqui o banco vende dinheiro, então você precisa vender dinheiro. Das mais diversas formas que eles vendem, né? Mas o negócio dos bancos é vender dinheiro. E quando você percebe isso, opa, eu estou comprando dinheiro. O negócio assim, dá um clique na cabeça, né? Com E aí você certeza. tá. E aí você fica, caramba, então se eu estou comprando dinheiro, quando eu vou me endividar, se eu compro dinheiro, pago juros altos por isso,
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter essa situação para que eu seja vendedora de dinheiro e passe a lucrar com isso, né? Ao invés de perder com isso. Tá Com certo? certeza. Quando começa a ter essa visão, né, do dinheiro como o dinheiro, o que é o dinheiro, na realidade? O dinheiro é uma mercadoria, né? O Exatamente. dinheiro, ele é uma mercadoria de troca. Quando começou o uso do dinheiro? Lá atrás, antes da existência do dinheiro em si, as pessoas simplesmente trocavam uma mercadoria por outra. Exatamente. Aí tiveram, né, veio a ideia, não, da criação do dinheiro, que facilitou essa troca, né? Então, o dinheiro é o intermediário, mas o dinheiro não deixa de ser uma mercadoria. Então, é igual você explicou, a pessoa tá endividada porque ela está o tempo inteiro correndo atrás, comprando dinheiro e Comprando dinheiro. pagando alto por isso, porque os juros, né, pelo dinheiro é altíssimo. Muitas vezes a pessoa não calcula nem isso, né? O quanto que ela está pagando. As pessoas não têm nem essa clareza dos juros. Não É tem. mudar essa chave, realmente é mudar essa chave, passar a pensar, não, eu preciso me tornar, né, a pessoa que vende o dinheiro, né? Digamos que tem o Exatamente. dinheiro disponível ali que vai lucrar com isso. Você vai passar a ser o quê? Quem lucra e não quem paga, né? Exatamente. Então, essa visão é importantíssima. Mas, o quê? Para você adquirir essa visão, para você pegar esse conhecimento, também tem um preço. Você vai ter que o quê? Disponibilizar seu tempo, você vai ter que o quê? Querer adquirir esse conhecimento, né? É a Exato. vontade de querer mudar, que é um dos pontos Isso. também bem importantes, né? A pessoa tem que querer, tem que nascer esse desejo, né? Que é o que a gente está tentando fazer aqui com esse nosso projeto. Despertar, né, esse desejo. Despertar. Exato. Exatamente. E aí, dentro desse nicho também, as pessoas às vezes questionam. Eu vejo algumas pessoas até interessadas, né, em se tornar investidor. Nossa, eu queria saber como que funciona, o que que eu faço. Aí a gente entra num fator que às vezes as pessoas perguntam muito, acho que eu nem tem tempo mais para isso. Às vezes pensa que já passou da hora. E já passou da hora? Existe um tempo específico? Como que funciona essa questão? Não, porque o que que acontece? Hoje a expectativa de vida no Brasil, ela vem crescendo, né? Então não importa a sua idade, porque o importante é você continuar tendo sonhos até o final da vida. E quando você tem um sonho, você precisa investir nesse sonho. Sem dúvida nenhuma, é melhor quando a pessoa começa ainda jovem. A minha filha, eu já começo a falar para ela sobre questões do cofrinho. Ela comprou a bebê reborn dela, ela levou o cofrinho para comprar a bebê reborn dela. Então a gente juntou durante um tempo. Então tem essa questão de saber que não é da noite para o dia, que precisa juntar para ter aquele sonho, até chegar aquele sonho, precisa juntar e ter a paciência de ir juntando ali. No caso dela, foi moedinha por moedinha. Claro que a gente inteirou porque só as moedinhas dela não davam. Mas assim, eu digo assim, o quanto antes despertar esse conhecimento nos seus filhos, melhor. A pessoa que é jovem, quanto antes ela pensar lá no seu eu do futuro, melhor. Mas não é porque a pessoa já passou, de repente, dos 50 que vai deixar de investir. Não. A gente, o tempo vai passar. E ainda vai passar 20, de repente 30, até tem gente que está chegando aí aos 100. Então, quanto tempo ainda resta? E quantos sonhos a gente ainda não tem para realizar? E o tempo vai passar de qualquer maneira, você investindo ou não investindo. Então, é melhor estar do lado das investidoras do que estar no lado das captadoras. Então, você vender dinheiro, fazer o dinheiro, né? O que a gente ouve muito por aí é fazer o dinheiro trabalhar para você, é bem mais interessante. Existem diversas formas, você pode emprestar dinheiro, né? Já que você vai vender dinheiro. Então, você pode emprestar dinheiro para o governo, você pode vender dinheiro para os bancos, você pode vender dinheiro para outras empresas. Existem diversas maneiras. E aí a gente precisa de aprofundar, não cabe aqui a gente aprofundar, a gente aprofunda mais na nossa mentoria, que é Mulher no Controle Financeiro, que a gente inclusive vai falar sobre o nosso método
para quem está lá dentro do grupo, na quarta-feira, às 2 horas, quarta-feira, dia 9 de julho, é o dia que a gente vai abrir a caixa preta da nossa metodologia, mas vai ser uma aula ao vivo somente para quem está lá dentro do grupo. E aí, você tem diversas maneiras de vender dinheiro, inclusive investindo no seu negócio próprio. Aliás, quando você investe no seu negócio próprio, normalmente, de bônus, vem junto a liberdade, de tempo, né? Que você pode organizar o seu dia da melhor maneira possível. Isso para as mulheres é muito importante, que normalmente cuida de casa, de filho, de marido, de um monte de coisa. Então, você poder ter essa liberdade de você mesma, ter o seu próprio negócio e poder se organizar com o seu tempo é fantástico. E também você poder ter a satisfação do seu negócio próprio, ela é muito gratificante. Porque no seu negócio próprio você pode viver verdadeiramente o seu propósito. Assim como eu e a Fabiana estamos vivendo aqui, falando para as mulheres. A gente está vivendo o nosso propósito, que é ajudar as mulheres. Então, isso me arrepia, é lindo, sou apaixonada por isso. E não que seja fácil, não é fácil gerenciar o tempo para fazer todas essas coisas e tocar o negócio e observar todos os números que o negócio tem, que é um desafio. Gerir pessoas também é um desafio, gerir números é um desafio. Não é romântico, mas é lindo ao mesmo tempo, porque você vai estar vivendo o seu propósito, vivenciando aquilo que você quer viver de verdade. Enquanto muita gente está na CLT, com burnout, deprimido, de licença muitas das vezes, e emenda uma licença na outra, porque não está feliz no trabalho. Então, talvez seja um despertar você pensar que, poxa, eu quero passar a ser uma investidora, passar a ser uma vendedora de dinheiro e, quem sabe, investir no meu próprio negócio e viver o meu sonho, o meu propósito. Então, é isso que eu desejo para muitas mulheres que querem viver dos seus próprios negócios. Tem outras pessoas, vai depender do perfil, claro, sempre, né? Outras pessoas que preferem ficar no CLT. E tá tudo bem, desde que você pense no seu eu do futuro. Pense que realmente é importante você se transformar numa investidora, numa vendedora de dinheiro, para que você consiga garantir o seu futuro e fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso é extremamente importante. Muito bom. Isso mesmo, essa questão aí que você falou de repente usar, né, o investimento, quando você começa a aprender sobre isso, começa a se tornar esse investidor, usar isso, né, como uma forma, uma possibilidade de você fazer de repente uma transição de carreira, né, ir em Exato. busca do teu sonho profissional. Como você colocou, muitas pessoas são presas às vezes em empregos insatisfeitas, arrastando com a barriga, porque também não tem nenhum norte, não sabe, eu nem tenho condições agora, né? Mas uma das possibilidades seria essa mesmo, investir para de repente fazer uma transição, realizar o sonho, né? De sair às vezes dessa profissão que às vezes não está mais te satisfazendo. É ótimo isso também. E aí as pessoas colocam, além dessa dúvida da questão do tempo, né? Se ainda dá tempo, como lidar com isso. Tem a questão também que às vezes as pessoas chegam perguntando, é a questão do risco, né? O medo do risco do investimento. Como que é essa questão do risco? É muito arriscado? Inclusive, algumas pessoas até caem, né, em golpes, em falsas promessas em relação ao investimento. Como que seria isso, essa questão do risco? Existem os meios oficiais de investimento, né, que normalmente os bancos disponibilizam, as corretoras disponibilizam, a B3, enfim. Tem as instituições sérias. O que as pessoas precisam ter cuidado, por exemplo, é com pirâmide. Pirâmide é uma coisa ilegal e de altíssimo risco. A chance da pessoa cair, né, despencar literalmente da pirâmide é muito grande. Então, se você já entrou, tente sair o mais rápido possível, porque realmente pirâmide a gente é o investimento mais arriscado. Agora, mesmo os meios oficiais, existe risco?
todo investimento ele oferece algum tipo de risco, tá? Desde os mais seguros, tem gente que, de acordo com o perfil, é mais conservador e quer investimentos seguros, mas todos oferecem algum tipo de risco, né? Mas eu costumo dizer assim, tá, se você não investir, o que que você vai contar? Com o INSS, que a gente brinca, né, que é uma sigla, isso nunca será suficiente. Nem ele tem garantia de que vai sobreviver 20, 30 anos. Não há garantia. Semana passada eu estava assistindo uma reportagem de um ex-diretor do Banco Central falando que o INSS está bem arriscado, né? Em função dos LOAS, em função do próprio MEI. O próprio MEI está fazendo um furinho lá no INSS. Então, qual é a garantia que a gente tem que o INSS vai sobreviver? Então, o que a gente vai poder fazer é contribuir com o INSS? Sim, porque a Previdência diz que se a gente trabalha, tem que contribuir com o INSS. Então, a gente não tem saída. A gente que trabalha precisa contribuir para o INSS. Porém, não contar só com o INSS, eu acho que você está diminuindo o risco do próprio INSS, né? Então, passar a ser uma investidora, uma vendedora de dinheiro, como eu gosto de falar, você está diminuindo o risco. E, é claro, tem que, de novo, né, estudar educação financeira para saber onde você vai realmente colocar o seu dinheiro. Para quem que você vai emprestar, né? Será que essa pessoa, normalmente o banco, ou o governo, ou até uma outra empresa, ou até a sua própria empresa, né? O que está valendo mais a pena? Isso tudo vai ter que ser analisado. Será que está mais valendo a pena você investir na sua própria empresa ou investir no Tesouro Selic, por exemplo? Né? Que a Selic está aí numa das maiores taxas da eternidade, quase. Enfim, você tem que avaliar isso tudo. E qual é o caminho? A educação financeira. A educação. Foi exatamente o que a gente falou lá no primeiro tópico. Investir em você através de conhecimento. Aprendizado contínuo, ele é algo que ninguém vai tirar de você e você vai crescer através do aprendizado contínuo. E estudar a educação financeira hoje em dia é fundamental, é crucial, principalmente para as mulheres que educam os filhos, principalmente para as mulheres que são donas dos seus próprios lares, principalmente para as mulheres que tocam, às vezes, até comunidades inteiras, para mulheres que vão viver mais, para mulheres que estão sujeitas a um divórcio e vão ter que se virar depois lá na frente. Outro dia, só para contextualizar mais uma história, a gente foi almoçar num restaurantezinho aqui perto de casa mesmo, pequenininho restaurante. E aí, quando a gente chegou lá, comecei a conversar com a dona lá, que estava anotando os pedidos. Aí eu perguntei para ela e ela falou que era a própria dona, mas que ela estava desesperada, estava num sufoco danado. Aí eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Faltou alguém? Ela falou, faltou o meu marido. Eu falei, mas o que houve? Meu marido faleceu em dezembro. E aí eu estava me deparando exatamente com a história que a gente já contou aqui, né? É que as mulheres vivem mais. E aí o marido dela, que tocava tudo, ela falou, eu era cozinheiro, eu ficava só lá dentro da cozinha e o meu marido tocava tudo aqui fora. Aí ela estava com problema de funcionário, que faltava, que não dava satisfação, com as contas, enfim. Porque antes ela só cozinhava, ela não sabia dos números, ela não sabia de nada. E agora ela teve que fazer isso tudo na marra. Então, é primordial educação financeira para as mulheres. Eu volto a dizer, eu nunca vou desistir de falar isso para as pessoas. E aí eu tentei despertar ela para essa questão toda, né? E depois eu não voltei mais lá. Vamos ver, daqui a algum tempo eu vou visitá-la novamente para ver se ela já começou a buscar aprendizado, né? Para poder realmente crescer nessa questão das questões financeiras. Então, a gente estava falando de risco. Quanto maior o retorno, maior o risco, né? Quanto mais alto você quer ganhar, mais alto o seu risco. Então, algumas pessoas vão ter um apetite grande de risco
e outras nem tanto. Tem investimento para todos os perfis. Se o seu perfil é mais conservador, você vai optar por aqueles ativos, né? Lembrando que são ativos, não são passivos. Você vai optar por aqueles ativos mais interessantes para o seu perfil de conservadora. Se não, se você tiver com apetite de risco, vão ter ativos também para quem tem apetite a risco. O importante é que você saber que existe risco, sempre vai existir. Mas existe, para amenizar os riscos, né? Existe o fundo garantidor de crédito para alguns tipos de ativos. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas para alguns tipos de ativo, existe um fundo, que é uma associação, na verdade, sem fins lucrativos, que é uma espécie de seguro, vamos dizer assim. É para quem existe um limite, né? Se não me engano, 200 mil por CPF, por instituição. Então, se eu tenho 200 mil num banco, eu estou segurada, aí eu coloco mais 200 mil no outro banco, eu estou segurada também. É 100% de garantia. Eu sei que algumas pessoas, mas o fundo garantidor de crédito ele só garante 2, 3%. Sim, é verdade, mas a gente hoje não tem assim um risco tão grande de quebra, né? A gente fala, algumas pessoas falam até que o Brasil vai quebrar, mas eu sinceramente não acredito nisso e acho que é mais perigoso você ficar fora dos investimentos e se garantir só no INSS, como eu já falei, do que arriscar, começar a colocar o pezinho ali devagar. Não estou dizendo para você colocar tudo que você poupa numa coisa só. Inclusive, uma das teorias é justamente diversificar. Você pode abrir o seu negócio próprio, pode investir um pouquinho num investimento mais conservador, um pouquinho num investimento mais ousado, que oferece mais risco, mas tem um retorno maior. E a gente sabe que até o nosso próprio negócio, ele oferece um risco, né? Mas o que é importante você saber? É importante saber que o seu investimento ele precisa sempre ganhar da inflação. O investimento que não ganha da inflação não é adequado. Então, até o seu próprio negócio, ele tem que ganhar da inflação e de preferência da Selic, né? No caso do seu negócio, tem que ganhar da Selic. Por quê? Entre você não fazer nada e deixar o dinheiro parado lá, rendendo na Selic, e investir no seu próprio negócio, talvez seja melhor você ficar, né, de braços cruzados só investindo lá na Selic, que está 15%. Então, o seu negócio hoje precisa de render mais do que 15%. Esse eu acho que é assim o básico, né? Saber que tem que investir, saber que tem que investir primeiro em você, para você estar sempre crescendo do ponto de vista da carreira e do ponto de vista financeiro. Saber que todo investimento oferece risco, mas é melhor você ser uma vendedora do dinheiro do que uma compradora de dinheiro, ou seja, uma investidora no lugar de ser uma pessoa que vive pegando empréstimo e tudo mais. Então, assim, eu acho que é essa mensagem de hoje, de que pensar no seu eu do futuro, né? O tempo vai passar. Daqui a 10, 20, 30 anos, o que você vai se arrepender? Provavelmente não vai. Você vai se arrepender de não ter começado hoje. Então, comece hoje, investido em conhecimento, e eu convido você a investir no conhecimento sobre educação financeira. Entra lá no grupo, na quarta-feira, dia 9 de julho, a gente vai dar uma masterclass onde a gente vai abrir verdadeiramente a caixa preta da nossa metodologia, onde a gente vai dizer qual é o passo a passo da nossa metodologia, e lá a gente vai mostrar a oportunidade desse conhecimento de educação financeira, que vai abrir mentes, despertar pessoas, mulheres especialmente, para esse conhecimento que é tão importante para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, para a vida da nossa comunidade. A gente não faz nada sem dinheiro hoje, e por mais que a gente sempre diga que não é sobre o dinheiro, é sobre a vida, mas ele vai facilitar, claro, a realização dos nossos sonhos
e o nosso conforto na velhice, que eu acho que é isso que é o mais importante, né? Com certeza, com certeza. E essa questão de buscar no lugar certo, né, que a gente já até falou em outras lives, buscar o conhecimento com as pessoas certas, no lugar certo, estar rodeada de pessoas também que querem o mesmo que você, isso é importantíssimo, né? Então, deixo aqui, reforço o convite para as pessoas que estão aqui com a gente, ir lá no link da nossa bio, que está no Instagram, já entra lá no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, da nossa mentoria, Mulher no Controle Financeiro. E agora, no dia 9 a gente vai fazer, né, essa Masterclass que vai abrir mais ainda a mente de quem já está com a gente presente, que já vem Exatamente. acompanhando todo esse conteúdo. E eu quero deixar um recadinho aqui bem importante. É o quê? Às vezes nós brasileiros, né, temos a cultura de achar que quem está lá dentro do banco é seu amigo e vai te dar todas as coordenadas certas, inclusive em relação a investimentos. Tomem cuidado com isso, viu, gente? Tomem cuidado, porque está acontecendo muito caso, inclusive aconteceu com uma pessoa próxima a mim, de quê? Principalmente com pessoas de mais idade, que não tem muito conhecimento, né, em relação a isso, e chega lá e são induzidas a algum tipo de investimento, né, que não é bem o adequado àquele momento dela, ao que ela pode vir a precisar. Aconteceu isso com uma pessoa de mais idade, a pessoa foi induzida, colocou o dinheiro, uma quantia até razoável, num tipo de investimento, que era uma LCI, por exemplo, vou te dar um exemplo, uma LCI. Uma LCI você não pode resgatar a qualquer momento, tem prazo de carência para poder resgatar. E essa pessoa, por ser uma pessoa de idade, passou por uma outra ocasião que ela precisou, né, daquele dinheiro e não tinha como tirar. Então, assim, é importantíssimo conhecer, mas se aprofundar em conhecimento, né? Então, não é simplesmente, eu vou chegar lá no banco e eles vão me indicar lá e tá tudo certo. Tem que ter cuidado com isso também. É um Bem recadinho. perigoso. Então, quer conhecer, quer se aprofundar, entra lá com a gente no grupo, que vai ter muita coisa bacana que vai te levar realmente, né, a uma sede cada vez maior por estar conhecendo de determinado assunto. Se você está com dívidas, vai se aprofundar nisso. Se você, não estou com tanta dívida, mas quero aprender a me organizar, quero aprender a investir, você vai estar no caminho, tenho certeza. E bem acompanhado, com Exatamente. certeza. E quero Exatamente. agradecer todo mundo que está aqui com a gente, já assistindo aí, né? Está aqui prestigiando. E quero deixar meu agradecimento, Zaira, mais uma vez aí. Eu que Mais uma vez, agradeço, só tamo tenho a junto. agradecer e estou muito feliz com essa nossa jornada. Amanhã a gente vai ter a última live e na quarta-feira a aula não vai ficar gravada e é só para quem estiver dentro do grupo. A aula vai ser ao vivo, não vai ficar gravada, vai ser para quem estiver lá dentro do grupo. A gente vai abrir a caixa preta da nossa metodologia. Né, Fabi? Com certeza. Entra lá, não perde aí, gente, a oportunidade. E quem já está no grupo e está aqui participando com a gente na live, fica ligadinho para estar presente lá ao vivo, que vai ter alguns bônus, então fiquem ligados. Aproveitem. É isso aí. Muito obrigada a todos que participaram, obrigada pelos corações, pelas palmas. E vamos embora, vamos multiplicar esse conhecimento aí para a mulherada, para a gente melhorar esse Brasil aí, porque realmente eu acredito muito na força da mulher de realmente transformar esse Brasil. Tá bom? Tá bom, e amanhã a gente tem mais uma live, hein? Não perca às Exatamente, 14 horas. 14 horas. Um Obrigada, Fabi. abraço, Um gente. Com grande beijo. Deus. Beijo Até a todos. mais. Tchau, tchau. Beijo.